Buonasera a todo mundo, buonasera para você, buonasera para todos que estão aí nos esperando para a leitura guiada de O Capital. Ai, meu brinco enganchou aqui, vai ter que ficar assim até o final para depois eu vou fingir costume. Olá para todo mundo. Para quem não sabe, esse é um projeto que a gente tem de fazer leitura de O Capital aqui na Twitch. E hoje eu tô com essa make aqui das antigas. Retomei essa make assistindo a 11ª temporada. A RuPaul fez essa make e aí eu já tinha feito, eu não sabia que talvez inconscientemente eu tenha feito pensando na Dona RuPaul, né? Se você chegou até aqui, você está assistindo a nossa live de leitura de O Capital. Estamos na metade desse trabuco chamado O Capital. E esse é um projeto que a gente tem feito aí em várias instâncias. Então você precisa entender como funciona este projeto. Esse projeto ele funciona a partir da seguinte situação. A gente está no Discord, domingo agora, domingo dia 15 de agosto, a gente vai se reunir no Discord para debater os capítulos lidos. A gente está no Telegram, que é t.me/doutora Drag. E a gente é um grande projeto. A gente tem um canal no YouTube, um vídeo inédito, original, por semana, dois episódios de podcasts por semana. Nós temos também dois podcasts por semana, nós temos o nosso grupo de estudos, nós temos o canal no Discord, enfim, a gente está em todas as instâncias aí produzindo conteúdo, ok? Dito isso, isso só é possível porque a sua doação vai nos ajudar aí a pagar a equipe que trabalha conosco. A gente tem uma equipe aí de edição de vídeo, produtora de podcast, intérprete, legendas. Agora nossos vídeos são legendados bilíngues, então nós temos legendas em inglês e em português também. Quem sabe a gente fura uma bolha internacional algum dia com os camaradas de todo mundo que o Carlinhos disse para a gente fazer univos. Então, viva o internacionalismo marxista. Então a gente é este projeto. Euzinha Dimitra Vulcana, tenho aí doado voluntariamente várias horas da minha semana para vocês com muito carinho. Eu amo fazer isso e reiteradamente eu preciso sempre dizer, desde vários ataques que acontecem, né? Esses dias, em fevereiro, janeiro teve um ataque de gente falando, é lá, ó, a drag. Eu não vivo de produção de conteúdo, eu vivo como professora, mas eu queria viver como produtora de conteúdo no médio e no longo prazo. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa do seu apoio. Então, PicPay Dimitra Vulcana, apoia.se/doutora hora queer, nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. Recadinhos dados, eu sei que a maioria da galera que está aqui sempre apoia a gente como pode. Então, assim, ou fazendo um Pix, ou fazendo uma doação aqui pela Twitch, porque tem como fazer a doação, basta você ser o Prime, então você está fazendo automaticamente uma doação para a gente. Então você pode doar bits, você pode fazer o que você quiser. E você também pode twittar, falar que tem essa drag aqui, ó, conversando com você sobre o Capital. Olha que maravilhoso. Enfim, eu não sei, sabe, se existe uma drag queen fazendo leitura guiada de O Capital. Então, valorizem a gata, valorizem a minha base, a minha make, porque é cara, gasta tempo. E se a gente já descobriu que tempo é aqui, tempo possui valor. Então, trabalho não pago, ok? Mas, por falar em trabalho não pago, vamos continuar o nosso capítulo 12. Lá na live passada, eu acho que é uma live super interessante para vocês, porque nessa live eu fiz um grande resumão de tudo que a gente tinha visto. E na live passada da passada tem outro grande resumão também. Então, basta ir assistir essas lives para quem precisa reativar a memória para alguns conceitos, para algumas coisas que precisam ir ser abordadas na cachola. Então, é sempre bom, eu volta e meia vou fazer esses movimentos de relembrá-los sobre o que está acontecendo e tudo mais, para a gente poder atiçar a memória e poder começar a atuar.
Segundo ponto que a gente precisa dizer, que a gente falou na live passada sobre a divisão do trabalho e a manufatura. Carlinhos Marx estava explicando ali que antigamente a gente tinha um artesão que fazia carruagem, artesão que fazia alfinetes, e que o sistema na manufatura começa a mudar. A gente ainda não está falando da indústria, mas a gente já está dizendo que a manufatura, dentro desse processo sócio-histórico, ela já tem as suas questões capitalistas, né? Então, por exemplo, a gente começou a perceber que o trabalho coletivo, ele cortou os tempos que, por exemplo, se eu produzo uma coisa, uma caneta, e aí eu teria que parar para fazer uma outra coisa para poder começar a fazer a tampa, depois eu teria que parar para fazer o bico. Esses tempos de paradas, e inclusive eu como administrador, inclusive eu dou aula no eixo de operações, é dinheiro na visão burguesa. Para nós, marxistas, isso é valor. Então a gente tem que ali aproveitar esses tempos. Então nós descobrimos, o Marx está nos mostrando que o trabalho coletivo ele otimiza a nossa produção de valor, porque na verdade não há esses tempos de paradas para poder trocar, para fazer alguma coisa que seria necessário e que no trabalho individual não teria. Então, vale a pena a gente começar a pensar a partir disso. E se você está assistindo essa live, está assistindo ela no YouTube, eu vou deixar todos os links aqui no comentário para vocês também. E se você está assistindo a Twitch e chegou agora, Dimitra é uma pessoa maravilhosa, dá super atenção, mas nesta live especificamente, eu não fico olhando muitos comentários para poder focar na leitura, tá bom? Então, Júlia Sene, se você quer saber mais sobre ecossocialismo, isso vai ser muito maravilhoso e a gente vai poder te ajudar. Entre para o nosso grupo no Telegram, que é t.me/doutora drag. Lá tem uma galera linda, maravilhosa, cheirosa, e aí a gente pode poder fazer trocas, e lá é um espaço extremamente acolhedor para quem está começando, inclusive. Então a gente sempre frisa nisso, né, das pessoas serem acolhedoras para quem está chegando. Então vou pegar isso como um gancho, e sempre o chat, a velha guarda aí, a moderação, pode ir orientando vocês também, tá bom? Então só quis dar eu geralmente nem olho, mas eu só quis dar esse parêntese aí para dar um acolhimento para quem está chegando. E seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde você também. Então é isso, gente. Como eu ia dizendo, o Carlinhos Marx estava falando sobre, então, o poder da cooperação, porque a partir da cooperação, aqueles tempos perdidos, eles começam a não ser perdidos. E isso, para o capitalista, isso é extremamente interessante e necessário dentro do processo. Então a gente começa a ter algumas questões ali começando a se aflorarem. E aí nós vimos 3 subtópicos do capítulo 12. Nós vimos a dupla origem da manufatura, e aí o Marx ele vai falar, por exemplo, de uma carruagem, como que essa carruagem dividia várias profissões artesãs para... Inclusive é interessante o conhecimento de alemão, né? Porque ele fala de Beruf. Beruf é profissão, não é um processo parcial. Por exemplo, uma pessoa que encaixa tampas de caneta, ela está elaborando um trabalho, um Arbeit, mas ele é um processo parcial de um grande processo de construção de uma caneta. Já na construção das carruagens, existem várias berufes, ou seja, várias profissões para poder executarem aqueles trabalhos. O que acontece na manufatura, que o Marx explicou para a gente lá na live passada, é que isso se concentrou nas mãos de um capitalista que reuniu vários artesãos von Beruf, ou seja, de profissões, e esses artesãos eles começaram a trabalhar sob o jugo do capitalista. E o tempo começou a ser, então, otimizado. E a gente percebeu, pela leitura, lógico, que pela cooperação a gente otimizou a produção de valor. É por aí que a gente parou. E aí o Marx, a gente falou sobre, então, a dupla origem da manufatura. Ele tem esse exemplo da carruagem, tem um exemplo dos alfinetes. Então vamos pensar assim, se para fazer a carruagem a gente tem várias berufs, várias profissões, para fazer o alfinete a gente tem vários arbeites,
Posso estar errado só na questão do Arbeits, porque euzinha sou estudiosa do alemão nível A1, né? Mas vamos lá. Esses vários Arbeits para caneta, eles podem, por exemplo, auxiliar em trabalhos parciais, assim como as berufes dos artesãos são trabalhos parciais, mas para o alfinete são vários trabalhos parciais e uma divisão extrema do trabalho. Então, o que acontece aqui? Ele vai mostrar o duplo processo, mas que ambos os processos estão mostrando dessa potencialização do trabalho coletivo. Depois nós começamos a falar sobre o trabalho parcial e sua ferramenta. O Marx vai nos mostrar, então, o poder do trabalho coletivo em relação ao trabalho individual. E se a gente conhece, então, o poder do trabalho coletivo em relação ao trabalho individual, a gente também começa a perceber outros processos. E um deles é que a gente começa a perceber que nós, seres humanos, somos como se fossem órgãos de uma grande maquinaria, que a gente, inclusive, vai explorar mais no capítulo 13. Então, nós temos aí uma outra questão a ser pensada. E depois nós lemos sobre as duas formas fundamentais da manufatura, a manufatura heterogênea e a manufatura orgânica. E agora nós precisamos de ler 2 tópicos. Essa live de hoje não vai ter recreio, tá? Já vou avisando. Deve ser uma live de uns 40, 50 minutos. A gente vai falar então sobre a divisão do trabalho na manufatura e a divisão do trabalho na sociedade. E falar sobre também o caráter capitalista da manufatura. Então são 2 pontos que a gente vai começar a trabalhar, beleza? Dito isso, então, simbora para a leitura. Thalita está aí para me salvar, porque eu tinha pensado nisso, mas eu não anotei a página. Nós vamos começar com o item 4. No livro físico é página 425. Sempre eu falo da página do PDF, mas essa especificamente eu não sei porquê. Eu anotei, não anotei, então eu estou aqui. Ah lá, já me salvou, tá vendo? Ai, gente, viva a moderação. Um salve para Thalita. Então, como a camarada disse ali no chat, para quem está no YouTube e não vai assistir, não vai ver o chat, estamos na página 529 do PDF, item 4, divisão do trabalho na manufatura e divisão do trabalho na sociedade. É interessante porque eu sei que tem pessoas que estão assistindo essa live e que são extremamente estudiosas de Hegel, inclusive pessoas que eu amo de coração, que eu conheci tem pouco tempo, mas que são pessoas que eu tenho um carinho enorme. E o Marx ele começa a trabalhar uma coisa que é da lógica hegeliana. E está no início do capítulo. E euzinha, sou muito ruim de Hegel ainda, sabe? Confesso. Acho muito estranho essas pessoas na internet que se mostram sabichonas de tudo. Mas o que eu sei, o que eu não sei. E o que eu quero aprender, eu também sempre costumo tangenciar para acontecer esse conhecimento. Mas vamos lá, eu vou só explicar um pouquinho da lógica do singular para o particular, para o universal, na lógica de Hegel. Dito isso, gente, comecemos a leitura. Marx vai nos dizer, então, começamos nossa análise pela origem da manufatura, passando por seus elementos simples, o trabalhador parcial e sua ferramenta, até chegar a seu mecanismo total. Trataremos agora, brevemente, da relação entre a divisão manufatureira e a divisão social do trabalho, olha, isso é muito importante, que constitui a base geral de toda a produção de mercadorias. Se tomamos em consideração apenas o trabalho, podemos caracterizar a separação da produção social em seus grandes gêneros, a agricultura, indústria, etc. Como divisão do trabalho no universal, a diferenciação desses gêneros, lá no todo, a diferenciação desses gêneros de produção em espécie e subespécie, como a divisão do trabalho no particular, e a divisão do trabalho no interior de uma oficina, como uma divisão do trabalho no singular. E aí tem uma nota 30 que eu acho interessante vocês lerem essa nota 30, que ele vai começar a falar, né, a divisão do trabalho vai desde a separação das profissões, as mais diversas, até aquela divisão em que vários dividem entre si a preparação de único e mesmo produto como manufatura. Olha só, gente, estamos aqui no século XIX. E aí é interessante da gente pensar algumas questões para a gente mediar essa leitura. No século XIX,
Até então, em algumas esferas, algumas atividades, elas eram executadas do início ao fim por uma mesma pessoa. Agora a gente começa a ter uma divisão deste processo, que inclusive otimiza a produção. Para uma leitura liberal do processo, é como se fosse uma coisa maravilhosa. E é, de fato. O problema é que a gente está sob o jugo do capitalista. A gente terminou uma live passada, salvo me engano, foi na live passada ou foi na live 11, que a gente estava falando justamente que a gente tem que ver esse duplo caráter das coisas. Essa cooperação ela é positiva, sim, aumenta o trabalho e tudo mais, mas ela está sob o jugo do capitalista. A gente está falando de exploração. É sobre isso que a gente está falando. Não é sobre isso que eu estou falando, sobre isso do Quebrando o Tabu, tá bom? Mas então, e aí então a gente começa a ver algumas questões e o Marx tá pegando do todo e esmiuçando para as suas particularidades, singularidades de cada processo, desde que a gente tenha, por exemplo, um trabalhador que vai pegar essa tampa e juntar com essa caneta. E aí ele vai fazer isso. Só que ele vai fazer isso o dia inteiro. Somente isso. Você acorda, cansado, às vezes você nem dormiu. Você vai, toma banho, entra para a fábrica e você começa. Não tem nem 2 minutos. Boring! Eu tô mostrando porque olha como que isso é chato. Não é? Então a gente está pensando do lado universal até pro singular. E isso tem muito a ver com a própria lógica do Hegel, ok? Marx ele parte muito disso e a gente vai começar a continuar aqui a pensar o processo. E aí ele continua: a divisão do trabalho na sociedade, a correspondente limitação dos indivíduos a esferas profissionais particulares se desenvolve como a divisão do trabalho na manufatura, a partir de pontos opostos. Numa família ou com o desenvolvimento ulterior, numa tribo, surge uma divisão natural espontânea do trabalho fundada nas diferenças do sexo e de idade, ou seja, sobre uma base puramente fisiológica que amplia seu material com a expansão da comunidade, com o aumento da população e especialmente com o conflito entre as diversas tribos e a subjugação de uma tribo por outra. Por outro lado, essa leitura minha guiada é sempre cheia de comentários, né? Uma leitura guiada comentada com a Dimitra. Para quem não leu ainda, corra e vá ler A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Inclusive, esse grupo começou com uma dessas leituras, inclusive. Então, nós lemos Engels, o Engels falando lá das famílias. É um livro que tem suas limitações históricas, não podemos cair em anacronismos. O prefácio do professor Mascaro é bem maravilhoso, dá para entender bastante. Então, dá para a gente começar a partir dessas mediações, ok? Por outro lado, como observei anteriormente, a troca de produtos surge nos pontos em que diferentes famílias, tribos e comunidades entram mutuamente em contato, pois nos primórdios da civilização são famílias, tribos, etc. Inclusive, olha, famílias matrilineares, as mulheres ali em outra relação que não tinha dentro dessa configuração capitalista. Isso é muito legal, gente. Monogamia também. É muito legal de pensar esse livro. Por isso que fica aí a dica para vocês. Que se defrontam de forma autônoma e não pessoas privadas.
Aí ele começa. Comunidades diferentes encontram em seu ambiente natural meios diferentes de produção e de subsistência. Por isso, também são diferentes seus modos de produção, seus modos de vida e seus produtos. E é essa diferenciação natural, espontânea, que, no contato entre as comunidades, provoca a troca de produtos recíprocos e, por conseguinte, a transformação progressiva desses produtos em mercadoria. A troca não cria a diferença entre as esferas de produção, mas coloca em relação esferas de produção diferentes e as transforma assim em ramos mais ou menos interdependentes de uma produção social total. A divisão social do trabalho surge aqui entre esferas de produção originalmente distintas e independentes entre si. No primeiro caso, em que a divisão fisiológica do trabalho é o ponto de partida, os órgãos particulares de um todo imediatamente compacto desprendem-se uns dos outros, decompõem-se, e o impulso principal para esse processo de decomposição é dado pela troca de mercadorias com comunidades estrangeiras, que faz com que esses órgãos se autonomizem ao ponto de que o nexo entre os diferentes trabalhos passa a ser mediado pela troca dos produtos como mercadorias. Num caso, tem-se o tornar-se dependente daquilo que antes era independente. No outro, tem-se a independização. Vamos lá. Tem-se a independentização do que antes era dependente. Vamos continuar. Aí, ele vai falar uma questão que é super interessante. A base de toda a divisão do trabalho desenvolvida e mediada pela troca de mercadorias é a separação entre cidade e campo. Ponto 1. Olha só, nós temos que pensar o próprio capitalismo como um processo sócio-histórico, que dentro dessas condições encontraram as condições para se desenvolver tal qual se desenvolveu, pelas trocas, pelo histórico todo tal qual está sendo apresentado aí. E por que eu estou falando isso? Porque eu lembro da Marina Gouveia falando, mas o capitalismo não poderia acontecer então no Egito? Não, não aconteceu. E se não é objeto de uma análise materialista histórica dialética, ok? Então, o Marx, inclusive, eu não terminei até hoje de ler a ideologia alemã. A ideologia alemã, eu tenho vários impulsos de começar a ler a ideologia alemã e não terminar. Mas lá na página 55, eu tenho uma notinha aqui. Isso aqui é a nota de 2019, essa nota minha. Mas eu escrevi assim, ó. A divisão da cidade e do campo, a divisão entre produção e comércio. E aí o Marx colocou para a gente lá na ideologia alemã. Lembrando que o Marx e o Engels morreram sem esses livros serem publicados. Salvo me engano, o Lenin morreu sem ver esses livros serem publicados. Ele foi publicado em 1932, em Lenin é de 1924, a morte dele. Nem a Rosa, então, viu que a Rosa foi assassinada. Então, coloca assim, somente quando o intercâmbio torna-se intercâmbio mundial e tem por base a grande indústria, que é quando todas as nações são levadas à luta da concorrência. É que está assegurada a panaceia das forças produtivas já alcançadas. O que a gente... Depois Lenin vai explorar muito, né, sobre o próprio imperialismo. Porque o que o capitalismo vem? Ele vem subverter a forma de sociabilidade das pessoas, de reprodução da própria vida. E isso vai acontecer também em escala mundial. O imperialismo, fase superior do capitalismo. E aí a divisão... Eita, que tanto de aí, né? Mas a divisão entre campo e cidade, ela é essencial. E aí nós temos o Marx na Inglaterra, vendo acontecer aquilo na Inglaterra, mas fazendo uma análise materialista a ponto de a gente entender que aquilo ali não é uma análise da Inglaterra, é uma análise do capitalismo e se concretizou em outras nações, ok? Então, continuando aí,
Pode-se dizer que a história econômica inteira da sociedade está resumida no movimento dessa antítese, da qual, no entanto, não trataremos aqui. Inclusive, ele falou, não vamos largar, não vamos mexer aqui. Estava na ideologia alemã. Assim como a divisão do trabalho na manufatura tem como pressuposto material um certo número de trabalhadores empregados simultaneamente, a divisão do trabalho na sociedade tem como pressuposto material a grandeza da população e sua densidade, que ocupa aqui o lugar correspondente à aglomeração na mesma oficina. Mas tal densidade é relativa. Um país de povoamento relativamente esparso, com meios de comunicação desenvolvidos, possui um povoamento mais denso do que um país mais povoado, porém com meios de comunicação pouco desenvolvidos, de modo que, por exemplo, os Estados Unidos setentrionais da União Americana são mais densamente povoados do que a Índia. Olha, gente, uma penca, uma renca de gente ali amontoado. Isso também faz parte para esse processo aí de importante para a produção capitalista. E aí eu fico lembrando da Inglaterra, na época que o Marx foi expulso. O Marx foi expulso da Prússia, foi para a Bélgica, da Bélgica ele foi para a França, da França ele foi para a Inglaterra. E a Inglaterra recebia tudo quanto é gente. E hoje eu fico pensando, isso é só da minha cabeça ainda, viu? Eu não fiz uma análise mais profunda. Era intencional acumular esse tanto de gente? Para quê? Por quê? E a gente começa a perceber aí as nuances. E o Marx está falando aqui de densidade populacional. Um número maior de pessoas num pequeno espaço faz com que essas condições sejam mais plausíveis de acontecerem. Porque tem até uma questão logística. Se fosse uma pessoa aqui, uma pessoa a 100 quilômetros, um pedaço de gente aqui, um pedaço de gente a 100 quilômetros, isso cria mais dificuldades para que se execute as atividades que a gente está falando, que são as atividades parcializadas do trabalho. Logística. Gente, eu amo tanto ser do eixo de operações, mas isso me dá assim, um blowing mind de ver as coisas acontecendo. De ler e falar, opa, eu aprendi de outra maneira. Eu aprendi com a ideologia burguesa. Mas vamos lá. Como a produção e a circulação de mercadorias é o pressuposto geral do modo de produção capitalista, a divisão manufatureira do trabalho requer uma divisão do trabalho amadurecida até certo grau de desenvolvimento no interior da sociedade. Aí ele começa falando de inversamente, por efeito, retroativo. Aí nós vamos pular esse trecho e nós vamos começar a ler agora na página 428 do livro físico e a página 532 do livro do PDF. Ele começa aqui. Não cabe aqui prosseguirmos com a demonstração de como essa divisão se aposta não apenas da esfera econômica, mas de todas as outras esferas da sociedade, firmando por toda parte as bases para aquele avanço da especialização, das especialidades, de um parcelamento do homem que já levara. Aí ele começa falando, né, sobre a A. Ferguson, professor de Smith, a exclamar: estamos criando uma nação de ilotas e não há homens livres, já não há homens livres entre nós. A partir desse processo que eu pulei, ele começa a falar isso, mas a gente vai entender agora do que ele está querendo dizer. Mas, apesar das inúmeras analogias e nexos entre a divisão do trabalho na sociedade e a divisão do trabalho na oficina, a diferença entre elas é não apenas de grau, mas de essência. Lembra de aparência e essência no marxismo? Então, a aparência é de uma coisa, mas a essência não. A analogia se evidencia de modo mais cabal, onde um vínculo interno entrelaça diferentes ramos de negócios. O criador de gado produz desculpa, gente. O criador de gado produz peles, que o curtidor transforma em couro, que o sapateiro transforma em botas. Cada um deles produz aqui um produto gradual e a configuração final acabada é o produto combinado de seus trabalhos específicos. A isso se acrescentam os múltiplos ramos de trabalho que fornecem os meios de produção ao criador de gado, ao curtidor e ao sapateiro. De certo, podemos imaginar, como Adam Smith, que essa divisão social do trabalho se distingue da divisão manufatureira. Eu acho que lá na frente eu falei Smith, não sei porquê. Apenas subjetivamente, em especial para aquele que,
ao observar esta última, vislumbra no mesmo espaço a variedade dos trabalhos parciais, ao passo que, na observação da primeira, essa conexão ela é obscurecida por sua dispersão por grandes áreas e pelo grande número de trabalhadores ocupados em cada ramo específico. Mas o que estabelece conexão entre os trabalhos do criador de gado, do curtidor e do sapateiro? É uma pergunta. A existência, ele vai responder, de seus respectivos produtos como mercadoria. O capitalismo é um sistema que tem... Primeiro que é um sistema que tem, né, como objetivo de ter valor, que produz mais valor. Mas ele produz valores de troca. Para produzir valores de troca, lá no capítulo 1 ele vai falar que as mercadorias se defrontam. E ele começa falando que é um sistema, né, uma coleção de mercadorias. Então vamos lá. O que caracteriza, ao contrário, a divisão manufatureira do trabalho? Que o trabalhador parcial não produz mercadoria. Que o trabalhador parcial não produz mercadoria. Essa analogia passou da minha cabeça aqui agora. Mas imaginemos que se a gente tem... Eu cortei um tecido para fazer uma camisa e ela não foi costurada. Ela ainda não é mercadoria. Por quê? Vamos pensar. Para que eu realize o valor de troca, eu preciso que essa mercadoria tenha valor de uso. Agora você que não tem nenhuma máquina, você vai comprar 2 pedaços de pano solto, que faltou de serem costurados. Não tem valor de uso. O seu trabalho parcial, então, com o trabalhador que cortou o tecido, e nessas lives eu só falo de confecção porque é o que eu tenho mais experiência na fábrica, não tem valor de uso. Se não tem valor de uso, não é mercadoria. Então, olha só, que o trabalhador parcial não produz mercadoria. Mas não quer dizer que no final a gente vai ter uma mercadoria. Apenas o produto comum dos trabalhadores parciais, ou seja, todo o conjunto, converte-se em mercadoria. Enquanto a divisão do trabalho na sociedade é medida pela compra e venda dos produtos de diferentes ramos de trabalho, a conexão dos trabalhos parciais na manufatura o é pela venda de diferentes forças de trabalho ao mesmo capitalista, que as emprega, como força de trabalho combinada. Enquanto a divisão manufatureira do trabalho pressupõe concentração dos meios de produção nas mãos de um capitalista, a divisão social do trabalho pressupõe a fragmentação dos meios de produção entre muitos produtores de mercadorias independentes entre si. E olha só, essa leitura que eu estava fazendo aqui, ela parte do universal para o particular, para o singular, tal qual eu falei lá um tempinho atrás. Leia com calma, você vai ver universal, particular, singular. Está nesse parágrafo. Depois que ele pergunta do sapateiro, a gente vai quebrando aí. Diferentemente da manufatura, onde a lei de bronze da proporção ou de proporcionalidade... Desculpa, gente. Diferentemente da manufatura, onde a lei de bronze da proporção ou de proporcionalidade submete determinadas massas de trabalhadores a determinadas funções, na sociedade é o diversificado jogo do acaso e do arbítrio que determina a distribuição dos produtos de mercadorias e de seus meios de produção entre os diferentes ramos sociais de trabalho. É verdade que as diferentes esferas de produção procuram constantemente pôr-se em equilíbrio umas com as outras, já que, por um lado, se cada produtor de mercadorias tem de produzir um valor de uso e, portanto, satisfazer uma necessidade social particular, o âmbito dessas necessidades é quantitativamente distinto e um vínculo interno concatena as diferentes massas de necessidades num sistema natural espontâneo. Ao passo que, por outro lado, a lei do valor das mercadorias determina quanto do tempo total de trabalho disponível a sociedade pode gastar na produção de cada tipo particular de mercadoria. Mas essa tendência constante nas diferentes esferas da produção de se pôr em equilíbrio é exercida apenas como reação contra a constante supressão desse mesmo equilíbrio. A regra, a priori,
e planejadamente seguida da divisão do trabalho no interior da oficina, atua na divisão do trabalho no interior da sociedade, universal, particular e singular. Apenas a posteriori, como necessidade natural, interna, muda, que controla o arbítrio desregrado dos produtores de mercadorias e pode ser percebida nas flutuações barométricas do preço da mercadoria. Lembra que a gente estava falando sobre anarquia da produção? Isso é um exemplo do que é anarquia na produção. E ele continua. A divisão manufatureira do trabalho supõe a autoridade incondicional do capitalista sobre homens que constituem, imagina, gente, universal, particular e singular. O que está acontecendo no âmbito do controle do próprio capitalista nem sempre está dentro da dinâmica do próprio sistema universal, lá no âmbito universal, ok? Então vamos lá. A divisão manufatureira do trabalho supõe a autoridade incondicional do capitalista, e a gente já sabe que não, sobre homens que constituem meras engrenagens de um mecanismo total que a ele pertence a divisão social do trabalho. O capitalista está dentro de um sistema que nem ele mesmo sabe o que está acontecendo. Confronta produtores autônomos de mercadorias, que não reconhecem outra autoridade senão a da concorrência, da coerção, que sobre eles é exercida pela pressão de seus interesses recíprocos, assim como no reino animal. Aí ele coloca guerra de todos contra todos. Preserva em maior ou menor grau as condições de existência de todas as espécies. Por essa razão, a consciência burguesa que festeja a divisão manufatureira do trabalho, a anexação vitalícia do trabalhador a uma operação detalhista e a subordinação incondicional dos trabalhadores parciais ao capital como uma organização do trabalho que aumenta a força produtiva, a gente já sabe sobre força produtiva, é a mesma consciência que denuncia com igual alarde todo e qualquer controle e regulação social consciente do processo social de produção como um ataque aos invioláveis direitos da propriedade, da liberdade e a genialidade autodeterminante do capitalista individual. E isso não mudou até hoje, né? Então, o que a gente quer dizer é que o capitalista ele acha que tem controle sobre alguma coisa, mas quando defrontado dentro de um sistema que capitalista se defronta com outros capitalistas, ele não tem controle algum. Cadê a economia planificada? Faria uma diferença? Distribuição de máscaras, por exemplo, vacinas. Imagina isso de forma planificada. Aí a gente está vendo a anarquia que está acontecendo. Girl. Então vamos lá. É muito característico que os mais entusiasmados apologistas do sistema fabril não saibam dizer nada mais ofensivo contra toda a organização geral do trabalho social, além de que ela transformaria a sociedade inteira numa fábrica. Se na sociedade, do modo de produção capitalista, a anarquia da divisão social do trabalho e o despotismo da divisão manufatureira do trabalho se condicionam mutuamente, as formas sociais anteriores, nas quais a particularização dos ofícios se desenvolve espontaneamente, depois se cristalizam e, por fim, consolidam-se por lei. Apresentam, por um lado, o quadro de uma organização do trabalho social submetida a um planejamento e a uma autoridade capitalista, lógico. Enquanto, por outro, excluem inteiramente a divisão do trabalho na oficina, ou só se desenvolvem numa escala íntima ou ainda mais esporádica, acidental. E ele continua. Por exemplo, aquelas pequenas comunidades indianas extremamente antigas, as quais continuam a existir até hoje, baseiam-se na posse comum da terra, na conexão direta entre agricultura e artesanato e numa divisão fixa do trabalho que serve de plano e esquema geral no estabelecimento de novas comunidades. Cada uma delas forma um todo autossuficiente de produção, cuja área produtiva varia de 100 a alguns milhares de acres. A maior parte dos produtos é destinada à subsistência imediata da comunidade e não constitui mercadoria, de modo que a própria produção, independente da divisão do trabalho,
mediada pela troca de mercadorias que impera no conjunto da sociedade indiana. E aí ele vai começar falando, né, que apenas o excedente dos produtos é transformado em mercadoria. No capitalismo, tudo é mercadoria, mas neste sistema de sociabilidade, de uma divisão mais comunal, só o que excede torna-se mercadoria. O resto são produções com valores de uso, não de troca, ok? E aí ele continua falando, a gente vai dar uma pulada aí, um salto mortal. E eu coloquei o salto mortal para parar onde? Ah, tá. E aí depois ele vai falando de comunidades asiáticas, e depois ele vai falando das leis das corporações, e por fim, na página 433 do PDF, ele vai falar. Na verdade, eu vou ter que ler um pouquinho antes aqui. Na página 432 do livro físico, eu não anotei o PDF, viu, Thalita? Se você puder colocar aí pra gente. Ele começa assim, ó. As leis das corporações, como já observamos, impediam deliberadamente por meio da mais estrita limitação. Vou ler de novo, desculpa. As leis das corporações, como já observamos, impediam deliberadamente por meio da mais estrita limitação do número de ajudantes que o único mestre de corporação podia empregar a transformação deste último em capitalista. Então, ou seja, existiam mecanismos que impediam que uma pessoa empregasse um número maior de pessoas. Esse mecanismo que dificulta que as pessoas empreguem o maior número de pessoas faz com que, na verdade, ocorra algo que faz com que essa pessoa não consiga se tornar capitalista. Ele é um mestre artesão. E aí tem um número específico que dá esse impedimento. E aí ele está contando aí. E eu acho interessante isso como assim a gente fica pensando do que caracteriza um capitalista. É uma grande pergunta que todo mundo começa a ler o Capital, todo mundo quer saber. E aí? Fulano é capitalista? E o tio da mercearia? E quem vende cachorro quente? Porque a gente começa a entender que tem a ver também com essa quantidade de capital que você tem para poder comprar força de trabalho e meios de produção. Lá no final desse tópico, na página 433, ele ainda vai falar: enquanto a divisão do trabalho no todo de uma sociedade, seja ela mediada ou não pela troca de mercadorias, pode ser encontrada nas mais diversas formas, pode ser encontrado nas diversas formações socioeconômicas, a divisão manufatureira do trabalho é uma criação absolutamente específica do modo de produção capitalista. Então, quando a gente está falando da divisão do trabalho manufatureira, a gente já está falando sobre capitalismo. Depois a gente vai falar sobre a grande maquinaria, sobre a indústria. Mas ali a gente já tem. Gente, isso só foi possível por meio de um processo sócio-histórico para chegar onde chegou, ok? Então vamos começar agora com a leitura do item 5. O caráter capitalista da manufatura. Ele vai explicar. O número maior de trabalho sob o comando do mesmo capital constitui, do ponto de partida, natural e espontâneo, tanto na cooperação em geral quanto da manufatura. Ô, gente, 8h57, eu ainda tenho umas páginas para ler. Eu acho que eu vou pegar um intervalinho aí para a gente dar uma respirada. Deixa eu ver, faltam 10 páginas. Eu vou pegar um intervalozinho, porque são só 17 páginas, eu li só 7 até agora. Vamos de recreio, 5 minutinhos a gente volta. Então, eu falei que não ia ter recreio hoje, mas vai ter. Acho que empolguei nas mediações. Simbora. 5 minutinhos, viu?
Voltamos do nosso intervalo. Então, gente, vamos continuar aí nossa leitura. Ai, meu cabelo tá preso, eu tinha esquecido. Depois eu tenho que fazer uma retirada ali do brinco. É só um pedacinho. Enfim, voltemos. Estamos no item 5. Foi até bom ter dado uma paradinha, porque eu já estou cansado. E aí a gente vai começar a leitura do item 5, tá bom? O Marx continua, então, o caráter capitalista da manufatura. Ele fala, o número maior de trabalhadores, sob o comando do mesmo capital, constitui o ponto de partida natural e espontâneo, tanto da cooperação em geral quanto da manufatura. Por outro lado, a divisão manufatureira do trabalho transforma numa necessidade técnica o aumento do número de trabalhadores empregados. O mínimo de trabalhadores que um capitalista individual tem de empregar é agora prescrito pela divisão do trabalho previamente dada. Ou seja, a gente já viu como se deu o processo de divisão do trabalho. Por outro lado, as vantagens de uma divisão ulterior são condicionadas pelo aumento do número de trabalhadores, que só pode ser realizado por múltiplos. Mas, com a parte variável, também tem de crescer a parte constante do capital, e não só o volume das condições comuns de produção, como instalações, fornos, e etc., mas também e principalmente a matéria-prima, cuja demanda cresce muito mais aceleradamente do que o número de trabalhadores. A quantidade de capital constante consumida num dado tempo por uma dada quantidade de trabalho apresenta um crescimento proporcional ao da força produtiva do trabalho em decorrência da divisão deste último. O aumento crescente do volume mínimo de capital em mãos de capitalistas individuais ou a transformação crescente dos meios sociais de subsistência e dos meios de produção em capital. É assim uma lei, olha, isso é muito importante, esse constante crescimento, que é decorrente do caráter técnico da manufatura. E ele continua. Na manufatura, tal como o regime de cooperação simples, o corpo de trabalho em funcionamento é uma forma de existência do capital. O mecanismo social de produção, integrado por muitos trabalhadores parciais e individuais, pertence ao capitalista. Por isso, a força produtiva que nasce da combinação dos trabalhos aparece como força produtiva do capital. A manufatura propriamente dita não só submete ao comando e à disciplina do capital o trabalhador antes independente, como também cria uma estrutura hierárquica entre os próprios trabalhadores. Enquanto a cooperação simples deixa de praticamente intocado o modo de trabalho dos indivíduos, a manufatura o revoluciona desde seus fundamentos e se apodera da força individual de trabalho em suas raízes. Ela aleija o trabalhador, converte-o numa aberração, promovendo artificialmente sua habilidade detalhista por meio da repressão de um mundo de impulsos e capacidades produtivas. Do mesmo modo como nos estados da Bacia do Prata, um animal inteiro é abatido apenas para a retirada da pele ou do sebo. Não só os trabalhos parciais específicos são distribuídos entre os diversos indivíduos, como o próprio indivíduo é dividido e transformado no motor automático de um trabalho parcial, conferindo assim realidade à fábula absurda do Menênio Agripa, que representa um ser humano como um mero fragmento de seu próprio corpo. Se o trabalhador vende inicialmente sua força de trabalho ao capital porque lhe faltam os meios materiais para a produção de uma mercadoria, agora a sua força individual de trabalho falha no cumprimento de seu serviço caso não seja vendida ao capital. Ela só funciona num contexto que existe apenas depois de sua venda na oficina do capitalista, por sua própria natureza, incapacitado para fazer algo autônomo. O trabalhador manufatureiro não só desenvolve atividade. Então, a manufatura, gente, ela só funciona e funcionou neste contexto, né? Então, só vou repetir. O trabalhador manufatureiro só desenvolve a atividade produtiva como elemento acessório da oficina do capitalista. Uma ferramenta, trabalhador é nada mais do que isso. Assim como na fronte do povo eleito está escrito que Assim como na fronte do povo eleito estava escrito que ele era propriedade de Jeová, também a divisão do trabalho marca o trabalhador manufatureiro a ferro em brasa, como propriedade do capital. Os conhecimentos, a compreensão e a vontade que o camponês ou artesão independente desenvolve, ainda que em pequena escala, assim como aqueles desenvolvidos pelo selvagem, que exercita toda a arte da guerra como astúcia pessoal,
passam agora a ser exigidos apenas pela oficina em sua totalidade. As potências intelectuais da produção, ampliando sua escala por um lado, desaparecem por muitos outros lados. O que os trabalhadores parciais perdem concentra-se diante deles no capital. Constitui um produto da divisão manufatureira do trabalho opor-lhes as potências intelectuais do processo material de produção como propriedade alheia e como poder que os domina. Esse processo de cisão começa na cooperação simples em que o capitalista representa diante dos trabalhadores individuais a unidade e a vontade do corpo social de trabalho. Desenvolve-se na manufatura que mutila o trabalhador, fazendo dele um trabalhador parcial, e se completa na grande indústria, que separa do trabalho a ciência como potência autônoma da produção e a obriga a servir ao capital. Na manufatura, o enriquecimento do trabalhador coletivo e, por conseguinte, do capital, em sua força produtiva social, é condicionada pelo empobrecimento do trabalhador em suas forças produtivas individuais. E eu vou pular, mas o Marx quer chegar aqui, ele vai falar algumas questões que é sobre a própria educação como instrumento ideológico para manter esse processo tal qual o Marx descreveu. E a gente vai para a página 436 do livro físico e a página 542 do PDF. A gente já estamos falando aqui agora da própria educação como instrumento ideológico, né? O Marx vai continuar então. Como modo de evitar a degeneração do trabalho completa, como modo de evitar a degeneração completa da massa do povo decorrente da divisão do trabalho, Adam Smith recomendava o ensino popular, a cargo do Estado, embora em doses cautelosamente homeopáticas. Só um parêntese aqui, né? A Tabata Amaral, essa semana, utilizou vários subterfúgios para poder justificar o seu ataque aos trabalhadores. E eu queria colocar uma coisa muito essencial aqui. Ela se coloca como defensora da educação. E a gente parece muito bom. Mas olha o que o Marx está nos descrevendo. Existe um projeto de educação liberal também para servir ao capital. Então, não só Tabata, para a despolitização em geral. Toda vez que alguém se apresentar como defensor da educação, pergunte-se, muito sério isso, para quem? Feita por quem? Como? E, meu irmão, dependendo das suas respostas, você vai entender que não é um projeto de educação emancipadora. É uma educação para servir ao capital. E olha quem estava aqui falando isso há muitos anos, Adam Smith. Entendeu? Sigamos, então. Como modo de evitar a degeneração completa da massa, mas não parcial pode, completa não. Segundo Adam Smith, né, gente? Do povo decorrente da divisão do trabalho, Adam Smith recomendava o ensino popular a cargo do Estado, embora em doses cautelosamente homeopáticas. Quem polemizou de modo consistente contra essa ideia foi seu tradutor e comentador francês Garnier, que no primeiro Império Francês metamorfoseou-se em senador. E ele disse: o ensino popular contraria as leis primeiras da divisão do trabalho. Com ele, nosso sistema social inteiro seria proscrito. E ele continua, faz uma citação. Como todas as outras divisões do trabalho, aquela entre o trabalhador manual e o intelectual torna-se mais evidente e resoluta à medida que a sociedade, e aí o Marx coloca um comentário, ele aplica corretamente essa expressão para designar o capital, a propriedade da terra e o Estado que lhes corresponde. Se torna mais rica, essa divisão do trabalho, como qualquer outra, é efeito de progressos passados e causa de progressos futuros. Sendo assim, pode o governo contrariar essa divisão do trabalho e detê-la em seu curso natural? Pode ele utilizar da receita pública para tentar confundir e misturar duas classes de trabalho que se esforçam por sua divisão e separação?
E hoje a gente tem muita gente, inclusive, extremamente incomodada porque pretos e pobres foram parar nas universidades. Eu acho muito interessante a gente começar a ler Marx, porque dá uma. Olha, olha isso. Mas vamos lá. Então, continuando a leitura, o Marx vai falar: certo atrofiamento espiritual e corporal é inseparável mesmo na divisão do trabalho geral da sociedade. Mas como o período manufatureiro leva somente por meio dessa divisão peculiar, consegue alcançar o indivíduo em suas raízes vitais. Ele é o primeiro a fornecer o material e o impulso para a patologia industrial. Subdividir um homem é o mesmo que executá-lo, caso mereça a pena de morte, ou assassiná-lo, caso não a mereça. A subdivisão do trabalho é o assassínio de um povo. A cooperação fundada na divisão do trabalho ou a manufatura é, em seus primórdios, uma formação natural e espontânea, tão logo tenha adquirido alguma consistência e amplitude de existência, ela se converte na forma consciente, planejada e sistemática do modo de produção capitalista. A história da manufatura propriamente dita revela como, inicialmente, sua divisão peculiar do trabalho assume, por meio da experiência e como que operando por detrás dos agentes, as formas adequadas, mas depois, tal como o artesanato corporativo, visa conservar tradicionalmente a forma já descoberta e, em casos isolados, logra fazê-lo por séculos. Nós vamos dar uma puladinha, só ler aqui agora, ainda na página 438 do livro físico e na página 544 do PDF. A divisão manufatureira do trabalho cria, por meio da análise da atividade artesanal, da especificação dos instrumentos de trabalho, da formação dos trabalhadores parciais, de seu agrupamento e combinação no mecanismo total. A articulação qualitativa e a proporcionalidade quantitativa dos processos sociais de produção. Portanto, uma determinada organização do trabalho social, ao mesmo tempo em que, com isso, desenvolve uma nova forma produtiva social do trabalho, como forma especificamente capitalista do processo de produção social e sobre as bases pré-existentes, ela não poderia se desenvolver de outra forma que não a capitalista. Nessas condições sociais e históricas, não poderia se desenvolver que não dessa forma capitalista. Nessas condições. Ok? Continuando, tal divisão é apenas um método particular de produzir mais valor relativo ou aumentar a autovalorização do capital, que também pode ser chamada de riqueza social. Aí ele vai falar das riquezas das nações, que é do Smith, né? A expensas dos trabalhadores. Ele coloca, riqueza das nações. Tá. É de quem essa riqueza? Dos trabalhadores. Ela não só desenvolve a força produtiva social do trabalho exclusivamente para o capitalista, em vez de para o trabalhador, como faz por meio da mutilação do trabalhador individual. A gente está falando lá do poder do trabalho coletivo, etc. Ela produz novas condições de dominação do capital sobre o trabalho. E assim ela aparece, por um lado, como progresso histórico e momento necessário de desenvolvimento do processo de formação econômica da sociedade. E, por outro lado, como meio para uma exploração civilizada e refinada. A economia política, que só surge como ciência própria no período da manufatura, considera a divisão social do trabalho do ponto de vista exclusivo e da divisão manufatureira do trabalho, isto é, como meio de produzir mais mercadorias à mesma quantidade de trabalho e, por conseguinte, baratear as mercadorias e acelerar a acumulação do capital. Que patético, né, gente? Que patético essa economia burguesa. E aí pulemos para a página 441 do livro físico, a página 545 do PDF. O Marx começou a falar um pouco sobre Platão, sobre Estado, sobre República, e agora a gente vai focar aqui na reta final da leitura, ok? E aí ele continua. Durante o período manufatureiro, propriamente dito, isto é, o período em que a manufatura foi a forma dominante do modo de produção capitalista, a plena realização de suas tendências próprias se chocou com vários tipos de obstáculos. Embora, como vimos, ela tenha criado, ao lado do encadeamento hierárquico dos trabalhadores, uma divisão simples entre trabalhadores qualificados e não qualificados. A quantidade
destes últimos permaneceu muito restrita em razão da influência predominante dos primeiros. Mesmo ajustando as operações específicas aos diversos graus de maturidade, força e desenvolvimento de seus órgãos vivos de trabalho, e assim introduzindo a exploração produtiva de mulheres e crianças. Essa tendência fracassou no geral em consequência dos hábitos e da resistência dos trabalhadores masculinos. Embora a decomposição da atividade artesanal tenha reduzido os custos de formação do trabalhador e, com isso, o valor deste último, continuou a ser necessário para o trabalho detalhista que impunha maior dificuldade, um tempo maior de aprendizagem. E mesmo quando este último se tornava supérfluo, os trabalhadores insistiam zelosamente em preservá-lo. Na Inglaterra, por exemplo, as Laws of Apprenticeship, leis de aprendizagem, com seus 7 anos de instrução, podem ser encontradas em pleno vigor até o fim do período da manufatura. E só foram descartadas pela grande indústria. Inclusive, o trabalho infantil, o trabalho feminino, teve uma militância muito grande. Militância pode ser um termo anacrônico, mas tem um socialista utópico, eu já falei para vocês aqui várias vezes, que é o Robert Owen, né? Ele era um capitalista e extremamente famoso, boicotado pela burguesia, mas ele foi muito responsável pela implementação de leis que regulavam o trabalho infantil e o trabalho feminino. E aí, continuando, a queixa sobre a falta de disciplina dos trabalhadores atravessa então todo o período da manufatura. E se não tivéssemos os testemunhos dos escritores da época, os simples fatos de que o século XVI, até a época da grande indústria, o capital não havia conseguido se apoderar da totalidade do tempo disponível dos trabalhadores manufatureiros, que as manufaturas tinham vida curta e conforme a imigração, os trabalhadores andando para um lado para o outro, lá atrás ele falou sobre densidade, os trabalhadores tinham de deixar conforme a imigração ou imigração. Os trabalhadores tinham de deixar um país para se instalar em outro. Já falariam por bibliotecas inteiras. Ele continua citando: a ordem tem de ser estabelecida de uma maneira ou de outra, exclama em 1770 o autor repetidamente citado de Essay on Trade and Commerce. E em 66 anos mais tarde, a palavra ordem, ordem e progresso, olha onde ela está até hoje, né? Volta a ecoar da boca do Dr. Andrew Urey, para quem ordem foi o que teria faltado na manufatura fundada no dogma escolástico da divisão do trabalho. E acrescenta Arkwright, criou a ordem. Ele continua: ao mesmo tempo, a manufatura nem podia se apossar da produção social em toda a sua extensão, nem revolucioná-la em suas bases, como obra de arte econômica. Ela se erguia apoiada sobre o amplo pedestal do artesanato urbano e da indústria doméstica rural. Sua própria base técnica estreita, tendo atingido certo grau de desenvolvimento, entrou em contradição com as necessidades de produção que ela mesma criara. Um de seus produtos mais acabados foi a oficina para a produção dos próprios instrumentos de trabalho especialmente dos aparelhos mecânicos mais complexos que já começavam a ser utilizados. Essa oficina, diz Urey, exibia a divisão do trabalho em suas múltiplas gradações. A furadeira, o cinzel, o torno tinham cada um seus próprios trabalhadores hierarquicamente articulados conforme o grau de sua habilidade. Esse produto da divisão manufatureira do trabalho produziu, por sua vez, máquinas. Estas suprassumem Aufbahn. Isso é muito interessante. Quem tiver dúvida sobre Aufbahn e Aufhebung, leia a introdução do livro Manuscritos Econômicos Filosóficos do Carluxo, ok? Tem o Jesus Ranieri, que é um dos tradutores de Marx, ele tem um grande debate lá sobre isso. E eu não sei se eu posso dar um spoiler para vocês, mas a gente vai ter uma live com Sabrina Fernandes para falar sobre os manuscritos econômicos filosóficos. Então, fica aí a fofoca para vocês, ok? Então, ele continua. Essa suprassume a atividade artesanal como um princípio regulador da produção social. Por um lado, portanto, é removido o motivo técnico da anexação vitalícia do trabalhador a uma função parcial. Por outro, caem das barreiras que o mesmo princípio ainda erguia contra o domínio do capital. Enfim, o processo de imposição da manufatura
ele vai se dar, gente, de forma extremamente violenta para com o trabalhador. Isso é fato. E por isso que a gente vê esse pedido de ordem. Olha que teoria louca a teoria liberal. Eles não gostam do Estado, mas eles utilizaram o Estado como seu berço, seu balcão de negócio para fazer tudo. Enfim, só que aqui a gente está só na manufatura. Depois a gente vai chegar na grande indústria e a gente vai ver como sulapou, surrupiou e nos levou o que podia e não podia na nossa grande indústria. E aí a gente vai vendo que quanto mais a gente avança tecnologicamente, menos paz a gente tem enquanto trabalhador. E a uberização é um exemplo claro dessa. E datando essa live, a gente viu que camarada Galo foi preso aí, líder dos movimentos aí de trabalhadores de aplicativo, como iFood, como Uber, e que tá a fim aí de explorar até a última gota de valor do trabalhador. Terminamos a leitura de hoje. Espero encontrar vocês no domingo lá no Discord, ok? Se você gosta do nosso trabalho, apoia a gente. Isso dá muito trabalho. Hoje eu fiz essa live e aí eu só queria mostrar um detalhe dessa live para vocês assim, ó. Eu tô aqui com a coluna meio que apertada para dar conta porque eu tô com dor lombar horrível. E aí eu não queria perder nossa agenda e eu sou uma pessoa muito teimosa e eu decidi fazer essa live tal qual, desse jeito. Mas é isso. Força na peruca e força aí no poder de educação para a gente poder fazer uma transformação social. Enfim, chegamos ao fim. Deixa eu ver se eu tenho alguma raid para fazer. Espera aí, só para a gente fazer, agraciar os camaradas na raid. Vamos fazer uma raid pro camarada Hidalgo. Todo mundo chega lá só falando, Bonacera, estávamos lendo o Capital com a Dimitra, tá bom? É isso, gente. Beijinho. Façam suas doações. Apoiem este projeto. A gente vai amar. E a equipe que trabalha comigo também. Ainda não mandei a rede, mas eu tô dando aquele respiro porque eu tava cansada. Eu só fiz essa live na força do ódio ao capitalismo. Ódio é bom, mas quando é bem direcionado. É isso, gente. Beijo.